Bom dia, nobres colegas. Estamos aqui hoje na Assim Defesa, né? Tá eu, nosso advogado Rogério, o Lima e o companheiro Maurício lá de Araguaína, e resolvemos gravar esse vídeo com algumas perguntas que eu creio seja a dúvida da maioria com relação à ADI que foi julgada no Supremo, né? Com relação àquela questão dos 25%. Então, eu vou fazer os questionamentos para o Rogério e o Rogério vai responder, que eu acredito que vai sanar a maioria das dúvidas de vocês. Rogério, em qual ano foi protocolado essa ADI? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Inspetores de Defesa Agropecuária, da DAPEC, filiados à Assim Defesa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Tivemos a ideia de gravar esse vídeo, né, para esclarecer muitas dúvidas. Muitos dos nossos associados aí estão aflitos em relação ao que vai acontecer em virtude do julgamento da ADI 4013, né, referente aos 25%. E aí estamos aqui trazendo uma espécie de quiz, né, para responder diversas perguntas que vieram encaminhadas aqui para o Luciano, bem como para todos os membros da diretoria do Assim Defesa, e com o intuito de melhor deixar o nosso associado, né, bem informado. Essa ação, Luciano, ela foi protocolada no dia 30 de janeiro de 2008. Ela é a ADI 4013, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013. Ela foi protocolada à época pelo Partido Verde, né, não foi por nenhuma entidade classista, e sim pelo Partido Verde, cobrando, né, a garantia dos direitos dos servidores que à época foram prejudicados e lesados em 25%, né? À época era o governador Marcelo Miranda que concedeu em 2007 para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, e no finalzinho de dezembro de 2007 ele foi lá e publicou uma outra lei estadual que revogou. Eu vou deixar esse contexto para responder, diluindo as perguntas que o Luciano vai fazer. Beleza. Qual o efeito prático dessa ADI, Rogério? Porque nós sabemos que ela suspendeu a revogação de uma lei, né? Então, assim, se ela suspendeu a revogação de uma lei que era válida, aí qual o efeito prático disso para o servidor? Perfeito. Bom, a ação direta de inconstitucionalidade, o efeito prático dela é o quê? Visa buscar a inconstitucionalidade. No caso concreto, foi dos artigos 2º da Lei 1866 de 2007, que é a lei que atinge os servidores do quadro geral à época, e o artigo 2º da Lei 1868 de 2007, que é o pessoal do quadro da saúde. Por que eu falo quadro geral? Porque na época todo mundo não tinha essas divisões de quadro. A gente tinha um PCCR geral, que era a Lei 1534 de 2004, que abrangia todos. Então a gente não tinha, por exemplo, o PCCR da PEC, né, como temos hoje. Todos estavam juntos dentro do mesmo PCCR. Então, assim, a Lei 1855 de 2007, em seu artigo 6º, ela trouxe o anexo 3º, trazendo uma nova tabela para os membros do PCCR da Lei 1534 de 2004. Essa tabela já trazia os 25% de reajuste. No finalzinho de dezembro de 2007, o governo veio, né, e publicou a Lei 1866 de 2007, que é referente ao pessoal do quadro geral à época, revogando essas tabelas e repristinando as tabelas anteriores que constavam na Lei 1534 de 2004, retirando os 25%. Essa ação direta de inconstitucionalidade veio para atingir o artigo 2º da 1866 de 2007, né, e também o artigo 2º da Lei 1868 de 2007, uma vez que já havia sido concedido esse direito aos servidores públicos, isso entrou no patrimônio, né, da carreira, do vínculo empregatício do servidor, tornou-se um direito adquirido, apesar de ainda não ter sido implementado, porque a implementação foi concedida em 2007, para ser implementada a partir de janeiro de 2008. Todavia, mesmo ainda não sendo sido implantado, foi reconhecido pelo Poder Judiciário como um direito adquirido, como um ato jurídico perfeito. Não poderia ser retornado a verba dos servidores, né, a verba salarial dos servidores, os vencimentos dos servidores são irredutíveis. Essa decisão, essa lei estadual
vinha visando a redução. Por esse motivo buscou sua ação direta de inconstitucionalidade direta no Supremo Tribunal Federal, né? Ela não entrou na primeira instância para depois ir ao Tribunal de Justiça e depois chegar no Supremo, não. Ela foi ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal no dia 30 de janeiro de 2008 e com os efeitos do julgamento dessa ADI, ele atinge a todos os servidores, ela tem um efeito erga omnes. Então, assim, não tem entidade A, B ou C que venha ter o direito específico e exclusivo para o ajuizamento dessas ações, né, para cobrança desses retroativos e implementação dos 25%. Ela, com esse efeito erga omnes, ela atinge e beneficia todos os seus servidores, né, que poderão buscar suas entidades para o ingresso da ação judicial. Logicamente que dentro do processo, né, é o Partido Verde que é o autor da ação, destaca o Partido Verde, foi o autor da ação, né, é ele que tem a legitimidade dentro do processo, mas os cumprimentos, eles não vão ser dentro do processo, os cumprimentos vão ser feitos de maneira individual, e aí os servidores poderão se beneficiar com o resultado, com o julgamento dessa demanda que tem efeito erga omnes, conforme eu havia falado, né? Atinge a todos os servidores públicos estaduais. Então, Rogério, na época ela foi revogada e na sequência o governo criou uma nova lei, não foi? Concedendo um reajuste que não foi na tabela, ele foi um enquadramento referente aos 25%. Aí uma das dúvidas é, pessoal que naquela época recebeu aquele enquadramento na tabela dos 25%, teria direito a esses 25%, uma vez que essa lei que foi considerada, esse ato que foi considerado inconstitucional de ter revogado a lei, ele passa a valer. Então, todos terão direito, tanto quem recebeu aqueles 25% quanto quem não recebeu? Perfeito, perfeito. Na verdade, essa lei que você está falando, Luciano, é a Lei Estadual 2163 de 2009. Né? O que acontece? O governo veio com a proposta, né, de que os servidores apresentassem um termo de renúncia ao direito, né, de cobrar esses 25%. Que à época havia um mandato de segurança, ainda há, protocolado pelo CISEP, à época, né? E essa lei é especificamente para o pessoal renunciar o direito a ICMS, né? A ICMS, ela não traz qualquer menção aos resultados da ADI 4013. E aí, quem aceitou, né, que foi voluntário, quem quisesse, comparecia à SECAD para poder fazer a assinatura do termo. Esse termo te dava o quê? Te dava 5 progressões horizontais, né, que te equivaleria aos 25%, ou uma horizontal e uma vertical, né, depende de como estava o seu enquadramento na tabela. A ideia eram 5 progressões horizontais, mas dependendo do enquadramento, eles concederam uma vertical e uma horizontal, para que tecnicamente você conseguisse ter os 25% enquadrado na tabela. Esse ponto foi analisado, foi enfrentado no julgamento da ADI 4013 no acórdão de mérito, porque esse que foi julgado agora, na sessão virtual do dia 4/11 ao dia 11/11, foi apenas um embargo de declaração que o Estado do Tocantins opôs, apenas com o intuito de procrastinar o final do processo, né? O mérito mesmo dessa ADI 4013 foi julgado no dia 19/4 de 2017. Desde 2017 o Estado vem apresentando embargos de declaração para procrastinar o fim do andamento do processo. Os dois foram rejeitados, eu falo procrastinar porque os dois foram rejeitados com essa argumentação, né, pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que trata lá nesse acórdão de mérito? Foi discutido isso, foi levantado em pauta de discussão pelos ministros do Supremo em relação a essa lei estadual 2163. E isso foi muito bem destacado, inclusive pela relatora, né, a ministra Carmen Lúcia. Ela destacou em discussão com o relator dos embargos, o ministro Ricardo Lewandowski, o fato de ter ocorrido essa lei estadual, só que o que foi discutido por eles é o seguinte: essa lei estadual não tem um condão de suprir os 25% que tinham sido concedidos em 2007 pela Lei 1855. Na verdade, aquilo ali não foi implementado 25% na sua tabela de pagamentos. Foi um reenquadramento que foi feito. Então, esses servidores que assinaram esse termo foram reenquadrados.
né? E não receberam os 25% na tabela. Então, assim, com essa decisão, para esses servidores que aceitaram o termo, o fluxo vai ser um pouco diferente em relação aos que não aceitaram. Os que não aceitaram já vão receber de cara logo os 25% da maneira como eles estão. Agora, os que já aceitaram, o Estado vai ter que fazer um procedimento administrativo para reenquadrá-los, normalmente devolvê-los ao enquadramento correto, retirando essas progressões concedidas, aplicando os 25%, isso não lhe daria prejuízo algum, pelo contrário, manteria como está e ele voltaria a ter uma tabela maior e, dependendo do enquadramento do servidor, ele poderia voltar para aquela tabela anterior menor, que tinha um percentual maior entre uma vertical e outra, né? Que é muito mais benéfica, muito mais vantajosa ao servidor. Com essa lei 2163 de 2009, ela te dando 5 horizontais ou uma vertical e horizontal, ela te empurrou para a tabela maior, que tem um percentual menor de progressões verticais, o que acarretou um prejuízo enorme para os servidores públicos. Rogério, a partir de que ano será calculado os retroativos dessa ação? Perfeito. Ele ia entrar em vigor, né, a partir de janeiro de 2008, né? A partir de janeiro de 2008. Ela foi protocolada em janeiro de 2008. Então, seus efeitos, elas retroagem a janeiro de 2008, né? Que era quando os servidores deixaram de ter os seus 25% implementados em folha de pagamento. Então, nós vamos fazer esse cômputo a partir de quando foi feito o protocolo da ação. Os últimos... mas não são os últimos 5 anos? Sim, os últimos 5 anos, quando a gente dá a entrada no protocolo. Só que nós vamos estar fazendo uma execução de um título executivo judicial já julgado pelo Supremo, que foi protocolado em 2008. Então, assim, ele resguarda todo esse período de 2008 até os dias atuais, né? Para aqueles servidores que receberam, né, um valor relativo à assinatura do termo de renúncia lá da Lei 2163, obviamente o Estado com certeza vai fazer uma dedução em cima desse valor a ser pago, porque quem já recebeu, parte desse retroativo já vai ser deduzido e vai poder cobrar a diferença. Quem não recebeu nada ainda vai receber o valor cheio. Acredito que o Estado deva buscar trazer alguma proposta aí para as entidades classistas, né? Como forma de implantar e fazer o pagamento. Agora não tem mais como fugir. É uma decisão que já logo o acórdão vai ser publicado. O acórdão ainda não foi publicado, né? Sem o acórdão ser publicado, não inicia o prazo de intimação das partes envolvidas, não transita em julgado, então não tem como entrar nesse momento já com execuções, né? Porque o processo ainda não transitou em julgado. Somente com o trânsito em julgado se inicia essa fase executiva e o acórdão ainda não foi publicado, né? Inclusive na data de hoje, dia 17, né, de novembro de 2022, olhamos já novamente, ver se houve alguma publicação. Não houve, já estamos cobrando lá no Supremo Tribunal Federal a publicação imediata desse acordo, só que lá tem um fluxo que é um pouco demorado. Então, assim, eu acredito que nos próximos dias aí deve estar sendo publicado esse acordo. Ainda existe a possibilidade de um novo recurso por parte do Estado, Rogério? Bom, infelizmente existe, né? É o que vem fazendo. O Estado, a partir do julgamento do acórdão de mérito, no dia 19/4 de 2017, o Estado tinha oposto o embargo de declaração, que foi julgado em 19, e depois eles opuseram em 19 de novo outros embargos de declaração, que esse que foi julgado agora em 22. Nada me assustaria se eles viessem apresentar de um novo embargo de declaração. Aí me fala, com o intuito de quê? Se não é procrastinar, né? Procrastinar o bom andamento do processo. Assim, não tem mais o que ser discutido, a matéria está esgotada. Mas eu não tenho como dar certeza se vai ou não. Espero que não, né? Porque a dignidade da justiça tem que ser respeitada. Essas ações de cumprimento, elas podem ser tanto para implementação, se digamos que o servidor ele queira entrar com a ação apenas para a implementação dos 25%, ou então entrar com a implementação e a cobrança dos retroativos, ele pode fazer essa separação? Perfeito, excelente pergunta. Ou ele tem que entrar com a ação de cumprimento e retroativa ao mesmo tempo? Perfeito. Na verdade, gerou 2 direitos para os servidores, né? Um que é relativo a implementar esses 25%, que no caso seria uma obrigação de fazer, né? E o outro direito é a obrigação de pagar a quantia certa, que é a cobrança desse retroativo. O servidor pode dividir, cindir, entrar primeiro com a obrigação de fazer
e depois com a obrigação de pagar a quantia certa? A obrigação de fazer é o quê? Implementar os 25% na folha de pagamento. A obrigação de pagar a quantia certa, cobrar o retroativo. É possível sim, Luciano, é possível sim, né? Até mesmo para poder o servidor ter uma tranquilidade, uma segurança maior, já implementa esses 25% e logo em seguida cobra esse retroativo. É perfeitamente possível cindir esse cumprimento, né? Parte em obrigação de fazer e logo em seguida protocola a cobrança dos valores dos retroativos. E aí a gente poderia deixar a critério do servidor ele tomar a decisão. Se ele quer entrar com as duas ações ao mesmo tempo, ou ele quer entrar com uma, depois entrar com a outra. Isso, perfeito, é isso mesmo. Essa ação, ela pode ser coletiva ou ela tem que ser individual, esse cumprimento? Ela tem que ser feita pelos servidores, né? Os servidores, eles podem ingressar em conjunto, eles podem entrar em conjunto, sozinhos. Pode ser litisconsórcio? Pode fazer o litisconsórcio, né? E a entidade classista dele pode ingressar também com uma ação visando a obrigação de fazer, para implementar. Eu entendo assim que para obrigação de fazer, para implementar, ela poderia até ser feita via a entidade classista dele, no caso assim defesa, né? Ou em litisconsórcio. E a obrigação de pagar a quantia certa, que é a cobrança do retroativo, essa eu já orientaria a fazer individual, porque cada um tem o seu valor específico, né? Tem a sua situação específica, então essa seria, eu entendo que seria mais correto, mais adequado buscar individual. Agora a implementação não, essa pode ser de maneira coletiva sim. Com relação aos passivos, como é feito o cálculo das custas do processo? Isso, perfeito. O valor das custas é em cima do valor da causa. O que é esse valor da causa? É o valor que você vai cobrar, né? Cada servidor vai ter o seu percentual específico, né? E a partir desse valor, que deve ser feito por algum profissional da contabilidade, né? Ou que tenha algum conhecimento contábil ou matemático que possa trazer esse cálculo, a gente vai fazer a apuração deles já junto ao site do próprio Tribunal de Justiça, né? E o site do próprio Tribunal de Justiça já vai apurar o quanto referente às custas processuais e a taxa judiciária. O valor eu acredito que o valor não será um valor tão baixo assim por causa dos valores que serão cobrados, né? Mas aí a gente tem a possibilidade de cobrar, de solicitar o parcelamento, né, do valor, para que a gente consiga uma flexibilização para possibilitar o servidor ter acesso à justiça. Porque a gente sabe que o servidor público é um trabalhador, é um assalariado, ele não consegue de uma hora para outra tirar do seu recurso, do seu sustento, da sua família, valores altíssimos para ficar pagando custos processuais. Então nós vamos buscar o melhor caminho possível para suavizar, para facilitar esse pagamento. Justiça gratuita, vamos buscar, mas é bem difícil conseguir porque a maioria dos servidores públicos hoje, né, de nível superior, já tem uma renda que foge do considerado hipossuficiência. Então, assim, o judiciário está bem intransigente quanto à cobrança de custas. Mas o parcelamento é um direito legal. Rogério, essa ADI, como você falou, ela é do Partido Verde, né? O Partido Verde que entrou com essa ADI no Supremo. E nós, assim defesa, é legítima para entrar com esses cumprimentos? Sim, até porque assim, esse cumprimento não vai ser dentro dos autos, né, lá da ADI. Ele vai ser uma ação já aqui, direto aqui no tribunal, aqui do Tocantins, né? Nesse caso, um cumprimento, a fase final é a execução. Então é legítimo sim a assim defesa para ingressar com essas ações, como os seus associados que quiserem fazer individualmente também. Na época, Rogério, nós pertencíamos ao quadro geral. Hoje nós temos o quadro próprio da ADAPEC, né? Muda alguma coisa com relação a isso? Boa pergunta. Na verdade, na época, né, que foi publicada essa lei 1855, que concedeu os 25%, havia aí um quadro só, que era o quadro geral, né? O pessoal não tinha essa divisão quadro da PEC, quadro do Naturatins, quadro do Ruraltins, não tinha esses quadros ainda. Todo mundo estava lá no quadro da Lei 1534 de 2004, né? Todos. E depois essa Lei 1534 foi revogada pela Lei 2669 de 2012. E depois disso, no ano de 2013, que foi feito os quadros próprios, inclusive o quadro da ADAPEC. Então, assim, mesmo tendo todas essas divisões de quadros de 2013 em diante, não há qualquer prejuízo. Então, assim, está garantido porque todos vocês estavam juntos no mesmo quadro na Lei 1534, de 2004,
quando foi concedido esses 25% por meio da lei estadual 1855 de 2007. Perfeito. Então, assim, esses eram os principais questionamentos que eu acredito que seja a dúvida da maioria, né? Aí eu gostaria de ver com o Rogério se você tem mais alguma consideração com relação a isso, como quando que a gente vai poder entrar com essa ação, vai ter que fazer cálculo dos passivos. Explica para o pessoal agora, da agora para frente, qual vai ser os próximos passos. Perfeito. Bom, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é aguardar a publicação do acordo, né? Aguardar a publicação do acordo e esperar o trânsito em julgado. Não temos como já ingressar com cumprimento definitivo, só é possível com um trânsito em julgado. A gente ouve aí entidades chamando já o pessoal para já fazer cálculo, fazer execução, mas não transitou em julgado ainda. Então, assim, não é possível ainda nesse momento a gente fazer o cumprimento. Estamos monitorando essa ADI para ver a publicação do acordo, estamos cobrando, né, o mais possível para eles publicarem o acórdão, e aí a partir daí, assim do trânsito, a gente já via a associação também já, né, Luciano? Já vamos buscar de maneira coletiva a implementação desses 25% como uma obrigação de fazer, para que o Estado venha implementar, e aí já logo em seguida convocaremos todo mundo para poder comparecer ao sede da associação para poder fazer os cálculos, né? É necessário, vai ter que ser feitos cálculos por um profissional, né, da área contábil, e para que a gente possa fazer os cumprimentos. O judiciário encerra suas atividades no dia 19 de dezembro, agora desse ano, aí tem um recesso para o judiciário. Temos um prazo um tanto quanto curto, esse um mês aí eu acho um tanto curto para que haja essa publicação do acórdão do Supremo e o trânsito em julgado. Mas nós estamos monitorando aí para fazer assim que transitar em julgado, a gente já imediatamente iniciar, né, os procedimentos judiciais cabíveis. Perfeito, Rogério. Então, pessoal, esses eram os questionamentos que eu acredito que sejam da maioria, né? Quem tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, passar a dúvida, que aí eu já passo para o Rogério responde e a gente coloca lá no grupo. Beleza? Então, no mais, agora aguardar o acórdão para a gente dar início no cumprimento de sentença aí para todos os nossos filiados. Valeu. Perfeito, muito obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço.